Olá, sextos anos do Colégio Eucana, tudo bem? Aqui é o professor Alan de História. Gente, essa videoaula ela vai ser uma revisão dos capítulos 1, 2 e 3 aí do livro de vocês, né? Os capítulos em que abordamos o que é história, do qual vocês fizeram um trabalho apresentando objetos da vida de vocês, né? E os capítulos 2 e 3 que lidam sobre a pré-história, ou a história antes da escrita e dos povos se organizarem em vilas, cidades. Então, vai ser isso. Essa videoaula dessa semana vai corresponder ao que está aqui, ó, no sumário, para vocês darem uma olhada aqui, ó, os capítulos 1, 2 e o 3, que será a nossa aula de revisão, a nossa videoaula de revisão, tá certo? Então, pessoal, pegando ali o capítulo 1, o que é história? No caderno de vocês já tem definições do que é história, né? A história, ela é uma ciência, assim como outras são, como geografia, a biologia, a matemática. As matérias que vocês aprendem no colégio são chamadas ciências, porque elas envolvem pesquisa, elas envolvem estudo, leitura, comprovação de um fato ou a formação de uma hipótese, uma grande ideia, né? Uma pequena ideia, uma hipótese. Então, a história é uma ciência. Então, a história é uma ciência que estuda as ações ao longo do tempo e do espaço, tá? Ela pode estudar as ações dos seres humanos, dos seres vivos e de tudo aquilo que envolve os seres vivos em geral. Então, a história ela pode estudar o desenvolvimento da Terra, pode, em apoio com a geografia, sim. Do desenvolvimento de seres vivos que aqui passaram pela Terra, a história registra aquilo que a biologia também faz. Então, a história estuda as ações dos seres no tempo e no espaço, tá certo? A história precisa do tempo, que é os dias, os meses, os anos, né? E o espaço, qual é o espaço? É onde nós vivemos. A rua, a casa, a cidade, o estado, o país, o planeta em que vivemos. E no caso do desenvolvimento científico humano, até fora do planeta, porque as viagens espaciais também fazem parte da história dos seres humanos. Então, o tempo e o espaço são as matérias-primas para o historiador, certo? Bom, a história estuda apenas o passado? Não. A grande fonte de matéria-prima da história é o passado, sim. Só que, por meio das ações humanas, aí vamos para as ações humanas, por meio das ações humanas, que ao longo dos tempos os seres humanos vão fazendo, os historiadores, os cientistas das sociedades, eles podem sim analisar claramente se de repente no futuro a sociedade vai repetir aquele feito ou vai aprender com os fatos ocorridos no passado para melhorar mais adiante. Então, o historiador também lida com o futuro, a projeção, ou seja, projetar é você indicar algo para frente. Então, por meio de projeções, nós podemos criar uma hipótese, que é uma pequena ideia, do que vai acontecer adiante. Então, a história, ela lida com o passado, sim. Ela está no presente, sim. Ela estuda o futuro, sim. Mas, professor, como estudar o futuro? Bom, gente, vamos dar exemplos de como se estuda o futuro, que são as projeções. Quando um meteorologista ele indica que sábado tem possibilidade de chuva, é por meio de projeções. Então, no popular, nós acabamos chamando essa projeção de previsão, né? Mas o correto seria chamar isso de projeção, porque nós estamos projetando, é um projeto do que pode ocorrer no futuro, entenderam? Então, o historiador também lida com o futuro, o presente e o passado. Nós vimos que tem uma diferença entre
a história escrita com H maiúsculo, a história escrita com H minúsculo. A história com H maiúsculo é a minha disciplina. História, a ciência que estuda as ações dos seres no tempo e no espaço. Agora, se você está contando um fato para alguém, ou qualquer tipo de assunto, isso é uma história normal, com H. É um fato, é um conjunto de acontecimentos. E mais antigamente, no tempo que eu estudava no 6º ano, que os pais de vocês estudavam, ainda existia a palavra história, que começava com um E, que era para separar a história ciência das histórias cotidianas da ficção, que seriam os contos de fadas, os livros, os romances de livros, né? Mas só que com o tempo se percebeu que a palavra história ela não encaixa, por um simples detalhe. Nós, historiadores, também contamos as histórias das sociedades por meio da criação desses seres humanos. Ou seja, o livro, uma história criada pela imaginação, ela pode servir de base, sim, para o historiador estudar a história da literatura, a história de como que o pensamento literário de um povo se construiu. Então a palavra história, ela caiu em desuso, ela não se usa mais. Então ficou convencionado o seguinte, que quando nós estamos falando da disciplina, ciência e história, é com H maiúsculo, não importa aonde está no texto. E todo o conjunto das histórias, aí é com H minúsculo. Como é que o historiador ele constrói a história? Por meio de perguntas, ele pergunta para aquilo que ele pesquisa. Parece uma coisa de maluco, né? Mas fazer perguntas é o seguinte, por exemplo, nós estamos agora num surto, né, de Covid-19, né, o coronavírus. Então eu posso perceber, como historiador, os movimentos da sociedade em diversos países e tentar traçar uma linha de raciocínio para eu montar uma pesquisa sobre isso. E isso se chama em história de história do tempo presente. Então, eu posso fazer as seguintes perguntas que estão aqui na página 11. Ó. Que seria, como que surgiu? Quando? Por quê? Onde? Quem? E para quê? A maioria dessas perguntas ela consegue ser feita para uma fonte de pesquisa, né? No caso, por exemplo, que eu dei aqui do Covid, puxa vida, como? Bom, era originalmente um vírus que estava em animais típicos da China. China é o onde? Quem? Atingiu seres humanos, tendo uma mutação. O quem? Por quê? Bom, porque houve ali, são hábitos alimentares da população daquele país, que acabou fazendo com que a mutação daquele vírus acabasse atingindo nós seres humanos e se espalhando. E para quê? Bom, sei lá, né, gente? Isso é uma pergunta que nós temos ainda que responder, de repente, para mudar um pouco a nossa percepção de mundo. Não sabemos. Mas dá para você criar aí, responder algumas perguntas e deixar outras em branco. E aqui vem uma coisa da história, tá, gente? A história ela não é definitiva. Ela muda, tá certo? Ela muda de acordo com os acontecimentos e com os fatos que são comprovados ou não. A hipótese é uma ideia que pode ser confirmada ou não, tá certo? Enquanto ela não é confirmada, é hipótese, certo? E há fatos que têm várias hipóteses. Então, o historiador ele lida de forma mais profunda com aquilo que nós vivemos no dia a dia. É até por isso que muitas vezes os historiadores eles são vistos de forma não muito positiva pelas pessoas. Porque a nossa matéria-prima, o nosso material de uso diário é aquilo que a sociedade produz. E nem sempre aquilo que a sociedade produz é uma coisa boa. E deixar isso bem evidente para as sociedades é o papel do historiador. Né? Tem um historiador chamado Peter Burke que ele falava que o historiador ele vive a lembrar daquilo que a sociedade quer esquecer. Por quê? Para buscar conscientizar as pessoas de não repetir os erros do passado, visando ter um presente decente e um futuro mais tranquilo. Mas nós, seres humanos, nós somos dotados de sentimentos que nos levam a erros e acertos. E esse conjunto de erros e acertos é a matéria-prima da disciplina de história.
Bom, pessoal, como é que o historiador ele monta a sua pesquisa? Por meio de fonte. O que é fonte? Fonte é tudo aquilo que ajuda a explicar e esclarecer um fato. Estava aqui nas páginas 12 e 13, fotografias, cartas, objetos pessoais, utensílios domésticos, roupas, gravações, filmes. Aquilo que pode ajudar a explicar um fato é fonte histórica, tá certo? Então, aquilo que vocês apresentaram para mim ali no iníciozinho do mês de março, seus objetos são fontes históricas da vida de vocês. E é para encaixar uma coisa, que muitos de nós, eu também quando estudei, os pais de vocês, os avós de vocês, sempre ficou muito ligado ao ensino de história, é o seguinte, a história dos grandes homens e mulheres que construíram as sociedades. Gente, a história é construída por pequenas histórias de cada um. São um conjunto de histórias anônimas que montam a história grande. A história dos líderes, dos presidentes, dos reis e das rainhas foi o foco de historiadores por muito tempo, porque sempre se convencionou a contar a história de cima para baixo, ou seja, de quem tem poder para quem não tem poder. A história ela evoluiu como tudo na vida. Então, a história hoje, ela conta tudo. A minha história, a sua história, a história do seu pai, da sua mãe, montando o conjunto da história daquela sociedade de forma mais precisa. Porque se ficássemos presos à história dos reis e rainhas, daria a impressão de que todos nós fomos da realeza, que todos nós fomos governantes, e não é. Certo? A sociedade ela tem desníveis. Então, o historiador estuda tudo. Tudo que envolve a sociedade e as fontes ajudam, certo? Que ciências ajudam, que especialidades ajudam o historiador a contar a história? Algumas, como a arqueologia, que estuda os vestígios deixados por homens e mulheres de tempos idos. Ou seja, a arqueologia, tudo aquilo que foi deixado por outras civilizações é a arqueologia que cuida. E no caso dos dinossauros, por exemplo, quem é que lida? É a paleontologia, que estuda os fósseis de seres antigos. A biologia ajuda bastante as descobertas da ciência, no caso das ciências biológicas, da física e da química, auxiliam demais a esclarecer diversos pontos da história. A matemática também. E por aí vai. Então, o historiador ele não anda sozinho, ele anda apoiado em várias disciplinas, está certo? E isso isso meio que dá uma geral no capítulo 1. E como é que você conta o tempo? Gente, isso nós vimos lá na sala de aula. Nós contamos o tempo, existem 3 formas de contar o tempo, que é o tempo da natureza, que são o sol, o movimento da lua, são coisas que não mudam. O ser humano não consegue mudar o ciclo do sol, o ciclo da lua, o ciclo da vida, nascer, crescer, desenvolver e morrer. Nós sabemos que nascerão muitas pessoas e que essas pessoas que nascem elas vão morrer. Então isso é tempo da natureza. O que vem a ser o tempo cronológico? É aquilo que o homem criou para facilitar a contagem do tempo, que é os calendários, as ampulhetas antigas, os relógios de sol, depois os relógios de pulso, os relógios de parede, né? Isso aí é o tempo cronológico, calendário e as várias formas de calendário. Na página 21 tinha ali os tipos de calendário, né? O calendário judaico, o calendário cristão e o calendário muçulmano. Eu escrevi no quadro, dei uma explicação em sala sobre isso, sobre como funciona. Nós, cristãos, convencionamos o nosso calendário em AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Ou seja, antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Então, tudo aquilo que foi convencionado antes do ano 1 é negativo. Então, ano 10 antes de Cristo, ou menos 10 AC, menos 9 AC, e quando chega no 1, continua. 1, 2, 3, 4. Não houve um ano 0. E é por isso que o final das décadas ele não termina com 2019, por exemplo. Ele termina em 2020, porque começou a contagem pelo 1 e não pelo 0.
Então, se você pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 fecha um ciclo. Se começasse com 0, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí dariam 10 anos e o ano 10 seria o início de uma nova década. É por isso que os anos terminados em 0, eles são o fim de uma década e o fim de um século e o fim de um milênio. O ano 2000 foi o fim de um milênio. O ano de 2020 está representando o final da década de 10 dos anos 2000. Tá certo? Então, é uma convenção, foi por conta da Igreja Católica, do Papa Gregório VIII, que criou esse calendário. Então, quando se falou muito, porque tanto faz se é 2020 ou 2021, é 2020 que começa. Não, está errado. É anos em 0 por conta do jeito que foi contado o calendário, pelo 1. Então, quando chega em ano 0, é o final de uma década, final de um século, final de um milênio. Beleza? Isso fecharia ali o capítulo 1. O que vem